cozinha portuguesa é conhecida mundialmente pelo bacalhau. Mas não só de batatas e bacalhau vive o português. Só tem uma coisa para matar as saudades: à distância. E não tem nada mais poderoso do que a comida para ativar a memória afetiva. Quando você empreende, eu acho que desistir é difícil. Sim. Não tem plano B. Não adianta. Se você não tiver equipe, se você não tiver pessoas, você não tem nada. Porque sem liderança forte, eu não tenho uma equipe forte, né? Sim. E a equipe é o reflexo da liderança. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este maravilhoso episódio. Eu tô sentindo um cheirinho de bacalhau aqui, ó, que tá com, sabe, aquele cheiro de mar, aquele cheiro de, talvez, Portugal. Hoje eu trouxe uma pessoa muito, mas muito importante, porque eu vou falar pra você, Cristóvão, é a primeira vez que eu trago alguém aqui do setor alimentício. É a primeira vez é a primeira vez que eu trago alguém aqui de restaurantes. E o Cristóvão, ele vai vir aqui compartilhar com a gente um pouco mais sobre os restaurantes portugueses que ele tem. É, isso aí. Cristóvão, português, Portuga, que veio aqui pro Brasil, já está há mais de 20 anos, fez 20 anos agora. 20 anos. Fez 20 anos agora aqui no Brasil, e vai compartilhar com a gente como que é empreender aqui nesse país que adora tanto, né, as maravilhas portuguesas. Eu adoro um vinho português também, mas a gente nós vamos mergulhar nisso. Cristóvão, gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso podcast para compartilhar sobre empreendedorismo com toda essa turma que está nos ouvindo, que são empreendedores e empreendedoras que querem fazer uma virada de chave, conhecer mais sobre o business, conhecer mais sobre esses insights, né, tanto do setor alimentício quanto de outras áreas. Vou passar para você poder se apresentar, falar sobre os seus restaurantes também e o que te fez, né, vir para o Brasil e também começar a empreender aqui no Brasil, quais são os desafios do Brasil. O pessoal fala das jabuticabas brasileiras, então quais são os desafios de empreender no Brasil? E tá contigo, fique super à vontade. Ô, Léo, primeiro, muito obrigado. É um privilégio enorme estar aqui com você, poder compartilhar com a turma que nos assiste um pouco da minha história e aquilo que eu fui aprendendo nestes 20 anos de Brasil. E é um privilégio poder estar aqui a representar o setor da gastronomia pela primeira vez, então uma grande alegria para mim. Obrigado. Show de bola, tamo junto. Os seus restaurantes, eles ficam aonde? Léo, hoje são 5 operações. Eu tenho o Caravela, que foi o meu primeiro restaurante, que começou em 2014, em Casa Branca. Depois foi para o Museu Abílio Barreto, ficou lá alguns anos no Museu Abílio Barreto, ali na Prudente Moraes. E em 2023 ele foi para o Diamond, está no 3º piso do Diamond, numa expansão que o Shopping Diamond fez. Que legal. Eu tenho um outro restaurante, que é o Capitão Leitão, que funcionou durante muitos anos no Santa Teresa, e hoje está no Lourdes, ali na Rua Curitiba, perto do Tizé, Tastevan, ali no Triângulo das Bermudas de Belo Horizonte. Que legal. Sou sócio também no Mitra, restaurante no Bega Outlet, que tem uma vista maravilhosa, um restaurante que viralizou muito o ano passado por conta do banheiro, ficou super famoso. Restaurante com uma cozinha mediterrânica. Toco também a parte de gastronomia da Fazenda Cervejeira, então um projeto que ocorre aos finais de semana no bairro São Francisco. Legal. E acabámos de inaugurar o Pastos, Fogo e Parrilha, vizinho do Mitra, então, no Bega Outlet, um restaurante focado em fogo e parrilha, aqui em Belo Horizonte também. Que legal. O primeiro, então, foi o Caravela. Foi o Caravela que deu o início a isso tudo. Que legal. O Bega Outlet é aquele que fica na frente da Leroy? Fica no Leroy. No Leroy? No prédio do Leroy, né? Tanto ali naquele complexo do Belvedere, na BR, fica ali. Eu já fui lá. Naquele prédio. Eu já fui lá no Mitra. Você já foi no Mitra? Já fui no Mitra. E aí? Que legal. É genial. A vista, como você falou. Uma vista maravilhosa. Legal. Um pôr do sol que incrível bacana. E a ali. comida, então, nossa. Obrigado. E tem um ambiente maravilhoso lá. É demais mesmo. Que bacana. Genial. E você começou... Então, em 2014, começou com o Caravela. O Caravela é um restaurante português. Exatamente. O que esperar de um restaurante português? Quem vai lá, qual que é pra quem nunca foi? A minha ideia no Caravela é mostrar... Eu sempre digo isso, que nós em Portugal não comemos só batatas e bacalhau. A gente come outras coisas. Cheiro de batata e bacalhau. Tanto que você falou, quando a gente começou a conversar, que estava com o cheiro de bacalhau. E tem essa... É óbvio, né? É o prato tradicional, que a cozinha portuguesa é conhecida mundialmente
pelo bacalhau. Aham. Mas não só de batatas e bacalhau vive o português. Então a gente tem uma cozinha extremamente diversa. E a minha intenção no Caravela é mostrar essa riqueza, essa diversidade Legal. da cozinha portuguesa. Então eu brinco sempre que o Caravela é um enclave português nas montanhas de Minas. Aham. Então a ideia é que as pessoas se sintam como se estivessem a entrar num restaurante em Lisboa, a partir do momento que entram no Caravela. Que legal. Então tudo é pensado. O ambiente, a música, a louça na mesa, o tipo de serviço, o cardápio. A nossa carta de vinhos, como você falou, só tem vinhos portugueses, assim como 99,9% dos restaurantes em Portugal você só vai achar vinhos portugueses na carta de vinhos. Né? Aham. Então essa é a intenção do Caravela. Que legal, genial, muito bacana. Falar pra você, eu fui a Portugal uma vez, eu e minha esposa, a gente se encantou, de verdade. É sério? Aham, de verdade. A gente foi pra Lisboa e a gente não fez muita, né, saiu, conheceu tudo, mas a gente foi pra Lisboa, depois a gente foi pra... Ai, puxa vida, como é que é o nome daquela... Do ladinho de Lisboa, meu Deus do céu. Sintra. Sintra, perfeito. Lisboa, Sintra e fomos pra Porto. Então esse foi a viagem que nós fizemos dessa vez. E assim, é muito legal. A gente gostou demais. Não, demais. é um país bem simpático, assim, Demais. extremamente seguro. Tem facilidade para o brasileiro da língua, que é a mesma língua, né? Sim, adorei. E é pequeno, é um país relativamente pequeno. Relativamente não, extremamente pequeno, não é? E muito intenso. Eu digo que você em Portugal você anda 30 quilómetros e muda tudo. Uhum. Muda o sotaque, muda os vinhos, muda a culinária, as festas populares. Então é mais ou menos como se a gente está aqui em Belo Horizonte, fosse para Pedro Leopoldo e já fosse uma cultura diferente ali em Pedro Leopoldo. Então é muito intenso Portugal. É verdade, muito bacana. E os restaurantes, então, nem se fala, viu? Eu gostei demais, junto com a minha esposa. Falar pra você, eu fiquei com uma dieta 100% vegetariana durante 1 ano e alguma coisinha. Com exceção de quando eu viajava com a minha esposa e a gente falava, não, quando a gente vai em algum local, não faz sentido você não aproveitar as coisas boas daquele local. Então aí a gente abriu uma sessão ou outra. E a primeira sessão que a gente abriu foi quando fomos a Portugal e a gente falou, não, aqui nós vamos comer a comida portuguesa, né? Não tem como, não tem como. E aí foi isso que nós fizemos e foi muito bacana. Então, batata ao murro, o próprio bacalhau, que tem muito mais do que isso, né? Os vinhos portugueses também são maravilhosos. Nossa, enfim. Eu gosto demais mesmo. Eu fiquei muito feliz nessa viagem. Mas e aí, Cristóvão, para você começar a empreender aqui no Brasil, quando você veio para cá, né? Você já tinha outros restaurantes, você já empreendia de outras formas também, ou realmente o Caravela foi como você começou e deu esse primeiro passo no De empreendedorismo? fato foi. Eu cheguei ao Brasil arquiteto. Aham, A minha formação académica em Portugal foi em arquitetura. aham, Eu vim para o Brasil para fazer arquitetura. aham. E eu digo que as saudades de Portugal e a distância levou-me para a cozinha. Porque quando você mora fora do país, você está longe de casa, eu não sei se você já morou fora, só tem uma coisa para matar as saudades: à distância. E não tem nada mais poderoso do que a comida para ativar a memória afetiva. Total. Que é você ir para a cozinha e cozinhar aquilo que você comia com a sua família, com os seus amigos e relembrar isso. Total. Quem é imigrante e mora fora, isso nos brasileiros vê-se muito, quer dizer, eu vou acompanhando, apesar de estar aqui no Brasil, mas vou acompanhando as notícias e quando vou a Portugal vejo a comunidade brasileira cresce em Portugal e consigo, vai as coxinhas, vai a feijoada, vai os açaís e é isso, porque é a forma de matar saudades e porque não dá para atravessar o oceano Sim. quando se quer, Assim, não é? Às vezes demora-se anos, não é? Então a única forma que tem de matar saudades é através da comida. Sim. E então eu digo que as saudades levaram-me para a cozinha e eu fui trocando a prancheta pelas panelas. Que não é? legal. Então à medida que ia cozinhando o pessoal ia falando, você cozinha bem e tal, você devia abrir um restaurante e tal, não sei o quê. E aquilo foi fazendo algum sentido, não é? E eu fiz essa troca. E até que em 2012, já aqui em Minas, portanto eu vim para Salvador, acabei tendo depois um convite para abrir uma pousada, ser sócio numa pousada em Salvador. Aham. Acabei que depois conheci a minha mulher, a Luda, em Goiás, em Pirinópolis. Aham. Viemos para cá e eu comecei a fazer jantares em casa de condóminos, em Casa Branca, no condomínio Aldeia da Cachoeira das Pedras. Aham. E fazia jantares ali e chegou aos ouvidos do dono do condomínio que tinha um cozinheiro português a fazer jantares em casa das pessoas.
e que essa pessoa queria falar comigo. Eu disse para a minha mulher, olha, deu ruim, né? Não vou mais fazer. Não vamos fazer mais, porque nós estamos a fazer jantares aqui dentro do condomínio e vão nos chamar a atenção e a coisa vai cá. E quando eu fui conversar com ele disse-me, olha, eu tenho ainda muitos lotes para vender aqui. Eu tenho um restaurante montado que está vazio. Interessa-me valorizar o condomínio. Você não quer montar aqui um restaurante? E assim nasceu o Caravela pelo convite, não é? Para a gente montar ali um restaurante naquele condomínio. Que legal. Cara, que história bacana. E foi com a cara e com a coragem mesmo, Fomos né? com a cara e com a coragem, sem nada, assim... Nunca tinha tido um restaurante, não é? Meu, assim, não é? Tinha tido a experiência da pousada, mas é um modelo de negócio completamente diferente. E começámos lá em Casa Branca, um restaurante que só abria sexta, sábado e domingo, muito por turistas que iam para o Inhotim. Então só tinha assim um movimentozinho de turistas no sábado e no domingo, que normalmente à sexta-feira é quando as pessoas chegam com certo, tudo mais. Quem mora no condomínio, normalmente, ou quem tem casa no condomínio, vai para curtir a casa e não para ir comer num restaurante. Então nós nos vimos num lugar maravilhoso, mas com pouca atração de clientes. E aos poucos foi saindo no boca a boca daqui de Belo Horizonte que tinha um restaurante português dentro do condomínio lá em Casa Branca. E a coisa foi se espalhando e até que de repente nós tínhamos a casa cheia todos os finais de semana com pessoas de Belo Horizonte para ir lá. E era uma burocracia enorme para entrar, porque era dentro do condomínio, então você tinha que... Autorização. Toda a gente que ia no carro tinha que passar RG, cópia de documentação, de identificação, aquela coisa toda. Então, mas, de repente, Belo Horizonte descobriu a gente lá embaixo, em Casa Branca. Que legal. Nossa, genial. E quando vocês começaram a empreender... no restaurante lá em Casa Branca, quais foram os primeiros entraves que você percebeu? Né? As primeiras dificuldades que você percebeu? A gente, não, pô, consigo, né, sei cozinhar, tenho aqui, sei preparar os pratos e tudo mais, mas não imaginava que, né, sabe? Então, os primeiros entraves lá em Casa Branca, e por nós estarmos ali numa região um pouquinho afastada de Belo Horizonte, né? Assim, é um distrito de Brumadinho, foi a dificuldade de logística de entrega de insumos. Isso é uma grande dificuldade. Então, assim, apesar da gente só abrir sexta, sábado e domingo, eu ficava a semana inteira nas capelinhas indo buscando insumos, porque não tínhamos entregas ali onde a gente estava. Tem que ser coisas frescas, né? Coisas frescas, bacalhau, essas coisas assim. Então, isso foi uma dificuldade grande no início, a logística para fazer chegar os insumos ao restaurante. E um desafio que a gente teve foi de como fazer a divulgação e as pessoas descobrirem que tinha um restaurante lá. E aí foi meio na cara de pau mesmo. Fui ver quem que eram os jornalistas em Belo Horizonte que escreviam sobre gastronomia. E mandei mensagens para eles. Naquela época Instagram não existia direito, era mais Facebook, essas coisas. Pegava nas revistas e nos jornais e normalmente tinha o e-mail e mandava um e-mail ou uma mensagem por Facebook a dizer, olha, nós estamos aqui, existimos, a nossa história é esta, queria convidar-vos para vir aqui. E assim começou. Então um jornalista ia fazer um almoço de sábado e tal, conhecia, saiu uma notazinha no jornal, aí o outro vinha, aí a pessoa lia, via do jornal, achava legal, ia lá e a gente foi começando a galgar e a romper essas barreiras da divulgação. Levantar o braço e dizer, estamos aqui, existimos. Que legal. E aí, você acredita que isso gerou o resultado para fazer uma virada de chave? Ou foi mais o boca a boca? As duas coisas. As duas. O boca a boca acabou por ser um resultado tanto do trabalho que a gente entregava, né, da experiência gastronómica, porque se você não tiver uma entrega, o boca a boca funciona de forma reversa, não é? Ah, sim. E
por conta desses primeiros jornalistas. E estava começando a onda dos influencers, né? Estamos a falar de 2014, né? Então ainda não tinha assim muita... não é como era hoje, como é hoje, né? Aham. E acabou que as duas coisas foram funcionando em conjunto, né? Aham, que legal. Porque, então, logística é uma delas. Então, prestar atenção, né? E tomar cuidado quando tem um restaurante, é a questão da divulgação. E é interessante você comentar isso, porque da divulgação. Porque, assim, eu tenho, assim, extrema certeza de que quando você faz uma divulgação e o produto, ele é bom, o produto, ele é de qualidade, uma prestação de serviço bacana, é meio que natural as pessoas elas até indicarem, porque elas querem puxar assunto, quer puxar papo. Agora, se não é um negócio legal, é o contrário, como você disse, Sim. vai no reverso. Então, com certeza, essa virada, né, esse processo de virada de chave é porque realmente é muito bom. E você tem né? que pôr a roda para girar, por exemplo. Nós acabamos de iniciar uma nova operação, o Pastos, né? Aham. Tá na hora a gente ficou em soft, né? Então abrimos sem divulgar durante 2 semanas para botar a casa toda em ordem, ver se o cardápio tá saindo, se os tempos de saída de prato da cozinha tão bons, se o salão tá certinho, tá sabendo explicar o cardápio inteiro, está tudo na ponta da língua. E agora tá na hora de levantar a mão e falar, ó, o pasto chegou. Estamos aqui. E aí é a hora de convidar as pessoas, os jornalistas, para conhecer a casa, para poder começar a divulgar. Pessoas vêm e o boca a boca começa a girar. Que legal. Puxa, eu admiro demais quem tem restaurante, porque olha, é bastante trabalho. É bastante trabalho. Porque muito. É desde de manhã, madrugada, às vezes, né? Então, Sim. de manhã, madrugada, aí às vezes se você atende de meio-dia e vai pra noite, é o tempo todo trabalhando. Eu, por exemplo... É muito puxado. Uma das coisas que eu pauto muito o meu trabalho é conhecer e me inserir dentro da cadeia produtiva dos ingredientes. Né? Então, por exemplo, eu já tive vezes que eu fui para... Por exemplo, quando a gente começou a trabalhar com peixe de mar fresco, eu fui para Cabo Frio para acompanhar a despesca, não assim dizer, o desembarque do pescado nas lotas de Cabo Frio e ver qual que é o processo todo até ele chegar aqui. Então, exige toda uma pesquisa para você saber de onde que veio o alimento que você vai colocar no prato do teu cliente. Então, eu tento ao máximo pesquisar e me inserir em cadeias produtivas que trazem valor não só para quem produz, não é? Para quem está na ponta, seja o agricultor, seja o pescador, seja o agropecuarista, seja o extrativista, e que isso se reflita no prato do meu cliente. Que legal. Nossa, genial, genial. E isso com certeza te dá muito mais argumento e dá muito mais técnica para você preparar um prato melhor. Então, por exemplo, a gente, há 3 anos atrás, fui convidado por uma expedição na Amazônia, no interior da Amazônia, uma expedição promovida pelo Gosto da Amazônia para acompanhar a pesca do pirarucu sustentável numa comunidade ribeirinha no interior do Amazonas. Então, o interior é você chegar em Manaus, pegar um avião, 2 horas sobrevoando a floresta, chegar numa cidade, pegar um barco, cidade Carauari, no interior do Amazonas. Você pega um barco por 36 horas, dormindo 2 noites numa rede no barco. Mosquito? Não, mosquito, esses te levam. Você fica 2 noites dormindo nesse barco, subindo o rio Juruá, pega uma voadeira, mais 2 horas dentro do igarapé com crocodilo pra tudo que é lugar. Jacaré, não é? Jacaré pra tudo que é lugar, assim, um monte. Aí você chega na comunidade São Raimundo, uma comunidade palafita com em torno de 200 pessoas que moram ali, completamente isoladas, para acompanhar a pesca do pirarucu selvagem de manejo sustentável. E hoje você pode comer esse pirarucu nos meus restaurantes. E o prato que você consome está, de certa forma, subsidiando. Não subsidiando, mas transferindo renda para essas comunidades que estão lá isoladas. Então isso é muito legal. Você saber que você pode comer um prato maravilhoso e que aquilo ainda por cima está fazendo a diferença naquela comunidade isoladíssima,
no meio do Amazonas. Que legal. Genial. E esse prato, ele é em qual restaurante? Você tem esse pirarucu hoje no Caravela. No Caravela. Caravela Que tem legal. o pirarucu do gosto da Amazônia. Que legal. Nossa, genial. Agora, com certeza, eu vou lá no Caravela, não tenha dúvida. Pra ver essa experiência e também vou tomar um bom vinho português, né? Sim. De boa. vinho português, se você fosse compartilhar um pouquinho com quem está nos ouvindo aqui, fazendo um parênteses, né? Como que funcionam os vinhos portugueses? Eu sei que é muita coisa, mas grosso modo, quem vai provar um vinho português, quais são os insights que a pessoa tem que ter para ela poder... entendi. A grande diferença dos vinhos portugueses para os restantes é que os vinhos portugueses, na sua grande maioria, a identidade do vinho português é que é um vinho de corte. O que é um vinho de corte? Um vinho de mistura de várias castas, de várias variedades de uva. Então, enquanto você vai na França ou na Itália, você vai ter vinhos monovarietais, não é? Ou varietais, que são vinhos feitos só de Cabernet Sauvignon, ou só de Chardonnay, ou só de Primitivo, ou só de Cabernet Franc. Não, em Portugal é muito comum que o vinho tenha várias variedades de uva na composição daquele líquido, né? E essas composições e essas variedades variam de região para região de Portugal. Então você vai para os vinhos verdes no Minho, são uma série de uvas autóctones daquela região. Você vai para o Douro, são outras. Você vai para a região do Dão, são outras. No Alentejo são outras, em Lisboa são outras. Então tem essa grande variedade. Você vê curioso, a maior variedade genética de uvas é na Itália, que é o berço ali da disseminação das uvas pelas legiões romanas pela Europa. O segundo país com maior variedade genética de uvas no mundo é Portugal. Que legal. Então tem uma variedade gigantesca de uvas para fazer vinho em Portugal. Que legal. Nossa, genial. Eu não sou conhecedor de vinhos, mas o meu nível de conhecer vinhos é eu provar um vinho e gostar ou não gostar. É mais ou menos essa linha, né? Então, eu não tenho profundidade. Mas, em geral, os vinhos de Alentejo são os que mais, assim, me chamam a atenção. Os vinhos do Alentejo é interessante porque é uma região muito quente, não é? Então, normalmente são vinhos com mais corpo, com mais taninos, com maior extração e até um pouco mais alcoólico, né? Porque nos vinhos, não uma regra, mas acontece bastante, quanto maior o calor, maior o grau de açúcar, e o grau de açúcar se transforma em álcool. Então normalmente vinhos produzidos em regiões quentes serão vinhos um pouco mais alcoólicos. Que legal. Genial. Então, para você que está aqui nos ouvindo e você quer provar um vinho português, o insight aqui, né, que o Cristóvão compartilhou com a gente é prove um de cada região, né? Sim, pelo menos, claro. Lá no Caravela, inclusive, né? Vai lá. E se você me permite, tem uma fábula, um mito com relação aos vinhos verdes. Os vinhos verdes são uma região. Não é que o vinho é verde. Normalmente há essa confusão. Vinho verde. Bom, você pode ter vinho verde branco, você pode ter vinho verde tinto, você pode ter vinho verde rosé, você pode ter vinho verde espumante branco ou tinto. Então, assim, é uma região. Não quer dizer que o vinho seja verde. É porque a região se chama região dos vinhos verdes. Assim como tem a região do Alentejo ou do Douro, tem a região dos vinhos verdes. Legal. E Genial. é muito famosa pelos vinhos brancos, nomeadamente os alvarinhos, que é a casta rainha daquela região, é a casta alvarinho. Que legal. Genial. E teve, então, falando, né, pensando naquela, na timeline que você comentou, estava, então, ali dentro do condomínio, e aí depois foi evoluindo para outros endereços, né? Como que foi para você ir para esse outro endereço, encontrar o ponto, que é sempre, né, um mistério, né, um segredo. Puxa, como que eu vou encontrar o ponto? O que levar em consideração no ponto? E também nas negociações com os proprietários, né, dos pontos, dos imóveis. Como que foi esse processo de transição até chegar hoje lá no Diamond Mall? No Diamond. Então, por exemplo, no Caravela, a gente em janeiro de 2017 terminou de forma meio conturbada o nosso contrato lá no condomínio. Sem se planejar. Então foi
uma rescisão contratual que foi bem difícil para mim e para minha mulher na época, porque a gente foi pego descalços, né? Desprevenidos. Aham. E nós estávamos lá em Casa Branca e não tínhamos ponto de imediato para começar o As restaurante. pessoas em desistir? Pensaram em desistir? Falaram assim, putz, não é restaurante, Não, vou voltar não pra... pensei. Não? Que legal. Eu acho que é aquela coisa, né? Quando você empreende, eu acho que desistir é difícil. Sim. Não tem plano B. Você não tem plano B, exatamente. Como é que fala? Só vai. Foguete não dá ré, né? Foguete não dá ré, cara. Você tem que ir pra frente, só tem que ir pra frente. Tem que ir pra frente. Então, assim, foi meio isso. Então, assim, a gente ficou os pés, bom, tá difícil, vai ser difícil, mas a gente já tem uma base de clientes. Então, o importante, antes de achar o ponto, era como que a gente não deixa os nossos clientes órfãos. Aham. Como que a gente comunica que o Caravela não acabou ou que o futuro do Caravela é incerto. Uhum. E acabou que coincidiu que nessa época tinha em Belo Horizonte um restaurante na Carandaí, ali do lado do Colégio Arnaldo, que chamava House of Food, que era um restaurante de cozinha colaborativa. Todos os dias tinha um chefe diferente que ia cozinhar. Uhum. E esse restaurante estava passando... É um modelo de negócio legal, interessante, mas é ruim pro nosso ramo de negócio, restaurante, porque você não tem um padrão. Uhum. Todos os dias você tem um chefe diferente, todos os dias você tem um tipo de comida, você tem uma entrega diferente. Uhum. Meio que um sorteio, você não vai meio que fidelizar. Exatamente. Vai ser Aí quem veio. a ideia é legal, mas na prática, isso pro cliente é difícil dele entender, não é? E às vezes ele vai num dia que o chefe não tá tão bem e acaba que queima ou condena a casa. Então esse restaurante não estava passando bem. Eu já tinha feito algumas participações na House of Food, que era aqui em Belo Horizonte. E eles falaram, Cris, enquanto vocês não acham um ponto, vocês não querem fazer um pop-up do Caravela aqui na House of Food? Você preenche todos os horários até você achar um ponto? E a gente, pô, É o quê? ótimo. Perfeito. Aí a gente comunica que o Caravela está numa transição para um endereço definitivo. Entretanto, a gente vai estar como pop-up nesse endereço. E aí o Caravela ficou de fevereiro de 2017 até junho de 2017. Uhum. Que legal. Durante esse tempo a gente procurou ponto, a gente girou, tanto Belo Horizonte já estava, aliás, Caravela já estava em Belo Horizonte, mas não ainda no seu lugar definitivo. Uhum. Mas o cliente já ia lá para fazer suas refeições com a gente. A gente procurou, não achávamos o ponto por nada. Foi um momento bem difícil para achar o ponto. E na verdade a gente não achou o ponto. Uhum. O ponto que nos achou. Que legal. A festa portuguesa nesse ano estava mudando de endereço. Ela aconteceu durante muitos anos na Praça Marelho de Seu. E em 2017, pela primeira vez, a festa ia acontecer no Museu Abílio Barreto, onde acontece até hoje. O responsável pela organização da festa, Carlos Lopes, que depois veio a ser presidente da Câmara de Comércio Portuguesa, foi fazer uma reunião no Museu Abílio Barreto e viu que tinha um restaurante fechado dentro do museu. Uhum. Me ligou. Isso era uma quinta-feira, falou, Cris, você ainda tá à procura do ponto? Eu assim, pô, Carlos, tô doido à procura do ponto, mas tá difícil de achar ponto, não aparece nada. Assim, eu tô aqui no Museu Abílio Barreto para fazer uma reunião com relação à nova festa. Esse tem um restaurante aqui que tá fechado, que funcionou durante muitos anos ali, um restaurante que ficou muito conhecido em Belo Horizonte, que era o Café do Museu. Uhum. Um restaurante muito querido aí pelo público de Belo Horizonte. O Café do Museu tinha fechado. Tinham entrado outras operações que não deram certo e o restaurante estava fechado há 6 meses. Então, ele disse, então vem aqui para você ver. Quando eu cheguei lá, eu encontrei com o presidente, o secretário da Associação dos Amigos do Abílio Barreto. E quando fomos para entrar dentro do restaurante, para ele me mostrar, ele falou, olha, eu não tenho a chave para entrar. O restaurante tá fechado, é uma porta de vidro. O que você consegue ver é aqui por fora. Avalia aí. Dá pra ver. Mas é a cozinha. Não, tem uma cozinha lá dentro. Sim. Não dá pra você ver. Banheiro lá dentro não tem. Os banheiros são aqui dos banheiros do lado da biblioteca do museu. E é isso. Eu falei, não, tá... mas eu não te consigo mostrar porque a chave... eu tô sem a chave aqui.
Eu, não, eu quero. Mesmo sem ver, eu quero. Assim, ele falou assim, mas tem uma coisa. Tem uma pessoa que tá na sua frente, que também quer ficar. Ela ficou de me dar uma resposta definitiva na segunda-feira. Era uma quinta. Aí eu pensei, putz. Não deu. Não deu. Segunda-feira ele me liga e falou, Cris, já tô com as chaves, pode vir pegar as chaves, que a pessoa desistiu. Que legal. E aí a gente entrou no Museu Abílio Barreto de 2017 até 2023, que fomos muito felizes no museu. Um restaurante lindíssimo, num ambiente incrível ali na Cidade Jardim. E que deu super certo o Caravela ali. Tão certo que a Multiplan, que é o gigante dos shoppings do Brasil, nos notou e convidou para fazer parte da expansão que o Diamond iria sofrer. Então eles queriam trazer um restaurante de gastronomia consolidado na cidade, que tivesse já um percurso, e nos convidou para levar o Caravela para dentro do Shopping Diamond, para essa expansão que o Diamond estava se preparando para fazer. Que legal. Nossa, que legal. Então, no Diamond, o pessoal da Multiplan chamou vocês para poder fazer a expansão. Exatamente. E isso daí, como é que foi para vocês? Você olhou e falou, caramba, teve um frio na barriga? Puxa, será que eu vou fazer? Porque o investimento alto, né? A maior parte das pessoas falando que é difícil e tudo mais, não é? Nessas horas você tem menos apoios do que incentivos, foi né? Em 23. Em 23. Em 23 a gente já fazia um tempo da pandemia, então a gente tava começando a aumentar o movimento já, Tava começando a aumentar. E eu sempre acreditei muito em restaurante de gastronomia dentro de shopping. Não um restaurante de shopping. Um restaurante que está no shopping. E que pode proporcionar aos clientes toda a comodidade que um shopping, como os shoppings da Multiplan, oferecem. Né? Conforto, segurança, serviços. Então você tem um ótimo supermercado lá. Às vezes você aproveita para fazer uma compra para casa, ou para ver uma roupa que você precisa, ou para pagar uma conta lá na lotérica. Então assim, ou fazer um óculos novo. Você está dentro ali de um ecossistema, vamos assim dizer, de comércio, que a pessoa pode resolver vários assuntos antes de ir no teu restaurante. Sim. Ou pode ir no cinema depois. Que legal. Bacana. E eu fiquei com uma dúvida. Ele permaneceu também uma unidade lá no museu? Não, aí a gente encerrou. Mesmo. A gente transferiu. Entendi. Eu entendia que aqui a gente está em Belo Horizonte, que não tinha espaço para 2 caravelas numa distância de 800 metros, 1000 metros, que é a distância do Abílio Barreto para o Diamond. Acho que não dá. Se der 1000 metros é muito. Não fazia sentido ter 2 operações iguais, uma do lado da outra. Bacana. E falando do Caravela em si, hoje, como que funciona o processo de equipe? Né? Para quem quer construir um restaurante, como que é a equipe em si? O que a pessoa, o empreendedor tem que pensar na hora de trazer uma equipe, de formar uma equipe? O que ele tem que valorizar na equipe e o que não pode pisar na bola? Né? Porque, puxa, você ser o chefe de cozinha e ser o caixa e servir e fazer, não dá. Você precisa ter pessoas ali. Então, a primeira coisa que a gente teve desde o início, depois que a gente saiu de Casa Branca, e a coisa começou a ganhar uma outra proporção, que deixou de ser só um restaurante de final de semana, e em que era o eu presa, né? Então eu cozinhava, fazia compras, a Lud, que é a minha mulher, era o caixa e servia as mesas, e a gente precisava profissionalizar. Então o primeiro passo que a gente fez quando veio para Belo Horizonte foi alugar uma sala de escritório para a gente ter um escritório fora do restaurante. Então, a gente tinha um restaurante, alugámos uma salinha pequena de 10 metros quadrados, onde a gente tinha todo o nosso back-office, né? Então toda a parte administrativa do restaurante, ele saiu de dentro do restaurante e foi para esse ambiente. Onde nós contratámos uma pessoa para ir organizando os boletos, as coisas a pagar, né? Naquela época não tem a tecnologia que tem hoje, não é? Então a coisa era um trabalho muito mais braçal ali de planilhas de Excel. Hoje você tem uma série de ferramentas de gestão que te permitem maior eficiência, mais assertividade, não é? Sim. Mais eficácia.
Mas a gente contratou uma pessoa para ficar no escritório para fazer toda essa parte mais burocrática, vamos assim dizer, de back-office, né? Então, foi muito importante para a gente dar esse passo. E essa decisão, Cris, foi pra... Eu tô te chamando de Cris já. Não. E essa decisão de ter esse back-office, ela foi uma decisão por organizar, profissionalizar, ou foi uma questão de não aparecer pros clientes, às vezes, você passando com pasta e tal? Não, foi para organizar. Organizar. Por organizar, a gente via que o volume Legal. estava começando a ser exponencial e que se a gente não organizasse, a gente ia ter problemas. Entendi, legal. A gente fez isso. Outra coisa que eu sempre bati na tecla, e as pessoas até hoje me perguntam: Cris, como é que você dá conta de tanto restaurante e tudo mais? Eu acredito muito no poder da equipe. Então, não adianta. Se você não tiver equipe, se você não tiver pessoas, você não tem nada. Então, colaboradores que estejam motivados, que tenham uma sinergia e um nível de relacionamento comigo muito bom, uma abertura muito grande. Então, dou sempre muita abertura para todos que trabalham comigo, principalmente para as lideranças, porque sem liderança forte eu não tenho uma equipe forte, né? Sim. E a equipe é o reflexo da liderança. Total. E se eu não der um apoio aos meus líderes, eles não vão conseguir ter equipes fortes e fazer a entrega que tem que fazer, né? Então, escolher bons chefes, subchefes, um bom maître para gerenciar toda a parte de salão e de atendimento, né? Isso foi o fundamental para a gente começar na equipe. E fazer essa transferência de conhecimento da minha parte para eles. Transferir essa minha visão de como que eu vejo, o que é cozinha portuguesa, o nível de relacionamento e de entrega, né? Entender o que é hospitalidade, que a gente está aqui para servir, não é? A nossa missão no restaurante é nutrir, proporcionar momentos memoráveis, né? Então, tem pessoas que vão ao restaurante para fazer um pedido de casamento, né? Acontece várias vezes. Pessoas que vão comemorar um casamento ou um batizado. E eu já tive pessoas que estavam hospitalizadas e que pediram para sair para fazer a última refeição no restaurante. Sério? Então essa é a nossa missão. De proporcionar momentos memoráveis. Porque a caloria pela caloria, você concorda que você vai no supermercado e você pega um alimento da prateleira e você compra as calorias? Sim. Então eu não posso meramente me reduzir à venda de calorias. A gente está no negócio de criar... Obviamente que as calorias são importantes, porque você vai no restaurante para se alimentar, né? Mas se você puder levar algo a mais do que as calorias, que vai ficar na tua cabeça, que vai ficar na tua memória, aí eu tô fazendo o meu trabalho como cozinheiro, né? Então eu tento trazer isso para os meus colaboradores. Se coloca sempre no lugar do cliente. O que tá saindo dessa cozinha, se fosse você que tá sentado naquela mesa que vai receber esse prato, você ia ficar feliz? Você ia sair daqui falando que você teve uma refeição? Você ia tirar um pouco do prato e dar para o teu companheiro na frente? Se a resposta é não, então não manda o prato. Refaz. Desculpa, deu um problema. O insumo não estava em condições, mas não manda se não está em condições para você, também não vai estar em condições para o cliente. Genial. E a mesma coisa para quem está no salão. Tratar com carinho, com cuidado, com respeito, tentar resolver algum problema. Não é um negócio fácil. Às vezes as pessoas chegam um pouco irritadas no restaurante e acabam descarregando algumas das suas frustrações do dia lá. E a gente tá ali também para tentar quebrar um pouco dessas arestas e tentar fazer com que a pessoa saia um pouco mais aliviada do que entrou. Legal. E genial. Você comentou sobre a equipe, né? Poder compartilhar, poder dar essa liberdade, autonomia, esse poder para a equipe poder escalar o negócio. Em um restaurante, como eu comentei contigo, eu nunca empreendi no setor alimentício, então realmente eu desconheço como funciona, né, ali as entranhas.
Quais são as principais áreas que existem dentro de um restaurante? Você citou algumas, mas os líderes normalmente têm o chefe. Como que são essa divisão em geral? Sim. Então, por exemplo, a gente tem na cozinha o chefe de cozinha, o subchefe, não é? E depois nós dividimos a cozinha em praças. Então, tem a praça das entradas e das sobremesas, que seria uma praça mais de pratos frios. Você tem a praça do forno, praça de fogão, de fritadeira, das carnes, das proteínas. Então a gente divide a cozinha em praças. Cada cozinheiro fica responsável por uma praça. No salão você pode ter o gerente, o maître, que seria o responsável pelos garçons e por todo o atendimento. O braço direito dele, você pode ter ou não o chefe de fila, que seria o imediato depois do maître, e a pessoa que responde quando o maître não está no salão. Os garçons, que são as pessoas que te atendem na mesa. Em alguns restaurantes, o maître que tira pedido. Nos restaurantes mais clássicos, antigamente, só o maître que tirava pedido. Mas você pode ter um modelo em que os garçons tiram pedido também. Você tem o sommelier, que alguns restaurantes têm sommelier, que é o profissional capacitado para te auxiliar na escolha de vinhos. Então, normalmente a pessoa que monta a carta de vinhos e que auxilia o cliente na escolha do vinho e até mesmo no serviço de vinho do restaurante. Você tem os commis, que são profissionais que que normalmente estão começando na profissão, que ainda não estão aptos para ser garçom, ainda estão aprendendo. Então são normalmente as pessoas que levam os pratos à mesa e recolhem os pratos da mesa. Então são os comins. Você tem o pessoal de bar, que você pode ter um chefe de bar ou não, dependendo se você trabalha com coquetelaria. Então você vai ter um chefe de bar para criar os teus coquetéis. E não menos importante, tão importante quanto todos os outros, não é? Que eu falo que sem eles o restaurante não abre, que é a turma dos serviços gerais. E que faz toda a diferença, né? Poxa, que é a pessoa que tá lá fazendo a limpeza de louça suja. Se cai um prato, se derrama uma taça de vinho no salão, é a pessoa que vai limpar. Tem uma outra pessoa de serviços gerais que faz manutenção dos banheiros. Então, o pessoal dos serviços gerais são tão importantes ou mais do que todos os outros. Sim. Porque Genial. se faltar um cozinheiro, a gente dá um jeito. Se faltar os serviços gerais, a gente tá ferrado. Não há. Interessante. E outro ponto que você trouxe, Cris, foi a transferência de conhecimento para essa turma. Porque lá, quando estava lá no condomínio, era você e a sua esposa. Isso. E aí depois o negócio foi crescendo, foi aumentando. E você hoje, o que para você é fundamental quando começou a ter equipe, né? Como que você transfere esse conhecimento? O que é fundamental para quem está nos ouvindo, né? Independente de ser restaurante ou qualquer área do empreendedorismo, que você que tem equipe, como que você transferiria, como que você faz e transferiria esse conhecimento? Bom, uma coisa fundamental para o restaurante e a primeira ferramenta de transferência de conhecimento e até de padronização é a criação das fichas técnicas, né? Então, cada prato tem uma ficha técnica de execução. Então, nessa ficha técnica seria um relatório, vamos assim dizer, daquele prato, onde vai constar quais são os ingredientes, a quantidade de ingrediente, como se prepara aquele prato todo com fotografia. Então, essa é a primeira parte da transferência de conhecimento. Mas eu acho que a transferência de conhecimento não se resume só a uma ficha técnica, mas sim a minha visão, o que é a cozinha portuguesa. Eu tento ir sempre que possível estar presente na cozinha para passar essa visão do porquê que é assim, não é? E não somente você reproduzir uma ficha técnica, mas entender o porquê daquele passo a passo. E como encontrar as pessoas certas para trabalhar dentro do restaurante? Como que você chega até... vamos lá. Eu imagino que hoje o Caravela... as pessoas, elas entregam, né, os currículos e falam, puxa, eu gostaria demais de trabalhar aqui. Então, talvez seja mais volumoso a quantidade de inscrições. Mas pensando em, né, talvez um pouco mais lá atrás, como que você fazia para trazer as pessoas certas, né, e falar para elas, puxa, venha trabalhar aqui? Era muito no início, quando a gente veio para Belo Horizonte,
A gente falou muito com faculdades. Que legal. Faculdades de gastronomia. Aham. Até na porta. Dos coordenadores da faculdade falando, ó, Que legal. precisando de gente para trabalhar comigo, com restaurante português e tudo mais. Eu lembro de ir na UNA, de ir na Estácio, bater na porta, falar com os coordenadores, assim, ó, se tiver algum aluno que queira fazer estágio, queira trabalhar, e assim, e começou. E até hoje tem uma ótima relação com esses coordenadores dessas faculdades. Porque, assim, como na gastronomia, em todas as áreas, é difícil você conseguir mão de obra qualificada, não é? Então, o lugar mais certo era falar com os coordenadores mesmo. As pessoas boas iam ficando, as pessoas que não estavam tão aptas iam girando. Legal. E a gente já teve casos, por exemplo, no Caravela, de gente que entrou, e nos outros restaurantes, como auxiliar de cozinha, que virou chefe de cozinha no Caravela. Que legal. Então, eu já tive chefe de cozinha, hoje ela mora fora do país, mas que entrou ainda cursando o curso de gastronomia na UNA, como auxiliar de cozinha, e foi galgando até chefe do Caravela. Genial. Ó, você relatando, Cris, eu consegui observar uma característica muito legal de empreendedorismo nas tuas falas. Primeiro, lá atrás você comentou que uma das coisas que, claro, trouxe dificuldade no processo foi como divulgar, né? Então, como trazer os clientes para o restaurante. Então, a divulgação foi um ponto virada de chave. E você falou assim, eu fui lá e falei com o jornalista, com a cara, né, na caruda mesmo, com a cara e com a coragem, fui lá, bati na porta, Facebook, o que quer que seja, eu fui lá, atitude, eu acho que esse é o ponto. Você teve atitude, foi lá e conversou com as pessoas e foi atrás e não esperou elas chegarem, né? Outra coisa, segundo ponto, que você comentou aqui, é que você percebeu que no exponencial, no crescimento, você precisava de pessoas, de líderes, para você conseguir colocar essa autonomia. E é uma dificuldade encontrar as pessoas, sim, né? Mais uma vez, atitude. Você falou, vou pegar e vou então ir atrás dos lugares para divulgar e falar para essas pessoas virem trabalhar no Caravela. Então, para quem está empreendendo, a gente esperar as coisas acontecer, dificilmente não vai dar certo. Né? Tem que ter atitude, tem que ir atrás, cara. Mas eu não tenho contato. Cara, não tenho contato, então você vai dar um jeito. Imagina, eu sou português, eu falo, eu não sou filho de ninguém, não sou sobrinho de ninguém, não sou enteado, nada, eu sou só um imigrante português aqui. E aqui em BH ainda é CFT. Em BH. Sou filho de ninguém, entendeu? Que legal, interessante. Cris, o nosso tempo ele já tá né, voando aqui, e eu não poderia deixar de perguntar o seguinte: você pensa em sair de BH ou criar uma franquia ou expandir para outros lugares, outras cidades? Tem outros restaurantes, como você falou, mas você pensa em talvez criar uma franquia ou algo assim? Léo, eu fico sempre muito seduzido quando vou a São Paulo. Eu acho São Paulo uma cidade assim, duro, né? muito vibrante, assim, uma capital do mundo, né? Uma cidade do mundo, né? Super cosmopolita. Demais. Belo Horizonte é uma cidade maravilhosa, eu digo que é uma São Paulo menor, mas falta esse lado cosmopolita, né? A gente não tem tanto turista aqui. E acho a cena gastronômica em São Paulo muito vibrante também. Eu gostaria, talvez, de um dia fazer alguma coisa por lá. Que legal. Acho E que vai sim. fazer. Que legal. Nossa, genial. Cris, o nosso tempo, como eu comentei, a gente já vai caminhando para o final. Eu gostaria de, como agradecimento, entregar para você um exemplar do livro Eu Empreendedor. Nesse livro, Cris, como a gente falou, né, até um pouquinho antes da nossa conversa, o grande objetivo é que a gente consiga transformar o Brasil por meio do empreendedorismo, trazendo mais emprego, gerando mais valor para as pessoas, prestando um serviço profissional. Você comentou sobre isso, né? A gente tinha, você comentando do restaurante, a gente tinha que ficar mais profissional. Então, para ficar mais profissional, tem uma série de atitudes, e você citou inúmeras aqui para todo mundo que está nos ouvindo poder dar esse próximo passo. Da mesma forma, eu tentei contribuir de algum jeito com o livro Eu Empreendedor, que ele tem técnicas aqui de como dar esse próximo passo. Obrigado. E, puxa, se ficaria até honrado. Muito obrigado. Entregar para você como um agradecimento. Sensacional. Obrigado mesmo. E acho que assim, é muito importante mesmo. Acho que o país
o Brasil é o país do empreendedorismo, né? Eu fui aprender sobre isso quando cheguei aqui e é impressionante como que o brasileiro tem essa veia porque eu acho que assim, é o que se falou. A gente não pode esperar muito Não. de quem tá lá em Brasília. Então a gente tem que fazer para acontecer. E eu acho que uma das formas e a forma mais eficaz para a gente fazer isso é empreender. Não é um caminho fácil, mas nada é fácil, né? Então, assim, Exatamente. Genial. Gostaria de aproveitar, então, deixar para você deixar uma última mensagem para o nosso pessoal em como que eles podem chegar nos restaurantes, né? Quem que é, se tem alguma data especial, alguma coisa que vai ser aqui no futuro que você quer aproveitar e chamar pro pessoal. Se alguém quer também ir trabalhar nos restaurantes, fique à vontade para falar. Aqui o espaço é teu. Pô, Léo, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com você. Bom, são vários restaurantes, então Caravela que está no Diamond Mall, no 3º andar, então cozinha portuguesa, experiência portuguesa. Se quiserem passar por lá, mandar mensagem, entrar nas redes sociais, ter uma experiência, trabalhar lá com a gente, vou ficar super feliz em poder conversar com vocês. Temos o Mitra também, lá no Bega Outlet, o Pastos do lado, o Mitra Restaurante Mediterrâneo, que o Pastos focado em fogo e parrilha, então para quem às vezes quer ter uma experiência numa cozinha diferente, onde se trabalha muito com fogo e com parrilha, no Pastos, então muito legal, e na Fazenda Cervejeira também. Qualquer data específica assim do ano, a gente está chegando agora no final do ano, então entra as comemorações de final de ano daqui a pouco. O bacalhau é a sua vez, então pode chegar lá no Caravela. Tá tudo bem se quiser comer só batatas e bacalhau. Quer dizer, aqui no Brasil a turma gosta de comer o arroz, então arroz, batata e bacalhau. Excelente. Muito bom. Excelente. Maravilha, Cris, muito obrigado. E para você que está aqui nos ouvindo, aproveita, deixa seu comentário aqui embaixo, compartilha esse vídeo com aqueles empreendedores que querem dar esse próximo passo, estão pensando em abrir um restaurante que eu tenho certeza que tem muito valor. Ou até mesmo aquela pessoa que está querendo, né, fazer uma data comemorativa, não pode deixar de conhecer os restaurantes do Cris. Meu muito obrigado e até o nosso próximo episódio do Eu Empreendedor.